A paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui começando mais um AvivaCast. Aqui o nosso podcast da juventude. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Instagram, porque lá vocês vão ficar sabendo de tudo que acontece aqui na nossa juventude. Hoje nós temos aqui um casal que são conselheiros dos nossos jovens. Eles são um casal referência aqui na nossa igreja. Ele que é líder do Ministério de Louvor, pai de 2 menininhas lindas, muito bem casado, servidor público. Gente, olha só. E também estamos aqui com ela, ministra de louvor, militar da FAB. E vamos descobrir quem é. Acho que vocês já imaginam quem são. Vamos descobrir? André e Carol! Gente, queria agradecer demais o convite. É uma honra para a gente estar aqui. É lógico que a gente está numa posição de conselheiros, mas na verdade também a gente está sempre em aprendizado. E a gente aprende demais com vocês também, Caio e Daiane. Então, muito obrigada pelo convite. Também A agradeço. gente agradece. A gente agradece terem aceitado aqui o nosso convite para participar da nossa conversa aqui, né? Que de fato vocês são conselheiros, então muitos também vão, de fato, entender um pouco mais da trajetória de vocês também com essa nossa conversa aqui hoje, né? A gente quer começar com vocês contando pra gente como foi que vocês se conheceram, porque vocês estão aqui casados, né? Já há 14 anos, né? Informações que tivemos. Muito tempo, Nossa. 14 anos. Exatamente. Mas como foi que tudo deu início? Se vocês quiserem voltar um pouquinho no tempo para contextualizar, podem ficar à vontade. Bom, eu nasci em 1900, não, tô brincando. Nem tanto. Você quer falar, Bia? Pode falar. Bom, eu já era militar e aí eu prestei concurso para sargento da aeronáutica, né? Eu aqui em Brasília. Aí a Carol lá no Rio foi também, prestou concurso fez o mesmo concurso. E aí nós nos encontramos ali no curso de formação, né? Mas o que eu acho legal é que você tentou a turma anterior e achou que ia conseguir e não conseguiu. Isso foi em 2008, né? 2007 eu fiz uma primeira prova e aí bati na trave. E aí a gente não entende, né? Por que Deus faz certas coisas. E aí fomos lá para a escola de especialista da aeronáutica, né? A famosa EA, né? E aí lá eu conheci, né? Ela, 2008. eu cheguei 2 dias antes, aí no dia que ela chegou, eu a vi sentada assim na minha frente, assim, a gente chama de cotonete, que é porque você vai... branca. É a camisa branca e a calça jeans azul. E aí as meninas, né, não fica aquela beleza, né? E aí cortaram o cabelo dela lá de um jeito que ela não gostou. Aí, mas como ela é muito linda, eu já percebi ali na hora e tal. E aí a gente foi colocado numa turma para aprender a parte militar, parte geral militar. A gente era colocado na mesma turma. E a gente A, B e sentou C, ali. né? Todo mundo que tinha o nome com A, B e C era da mesma turma. Aí ficou André e Carol na mesma turma. Depois separou, mas ali foi quando a gente se conheceu, né? Você lembra da piada que eu contei? Foi. Mas antes eu queria contar que eu nunca pensei em ser militar. Eu tava numa vibe de fazer concurso, né? Porque vindo do Rio de Janeiro, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade. Eu queria muito fazer uma faculdade. E aí uma amiga minha de ensino médio falou assim, cara, vamos fazer concurso, né? Que os meus pais também têm condições de fazer. E a gente também, para ir para uma federal, você teria que ter alguém para te bancar. A gente não tinha. Eu falei, bora. E aí eu fiz Petrobras. Só que na Petrobras você tinha que ter um 2º grau profissionalizante. E aí eu escolhi, assim, enfermagem. A enfermagem me escolheu, né? E eu fiz enfermagem e comecei a fazer um monte de concurso, porque os professores falavam. E acabei passando na FAB. Mas, assim, eu nunca tinha feito um cursinho preparatório. Eu não sabia fazer coque. Eu fiz a minha unha. Eu fiz florzinha, francesinha. Nossa. Cheguei na escola, o tenente me recepcionou assim. A primeira coisa que você vai fazer é tirar esses esmalte. Bem legal. E, assim, foi tudo muito novo para mim. E eu vejo hoje, com a minha trajetória, o quanto foi necessário para minha vida passar pela essa vida militar, vida de caserna. Aí a gente se conheceu lá. Mas não foi só isso, né? Assim, aí nós
eu tava ela sentada assim, uma outra amiga nessa sala, e aí elas tava tendo aula de regulamento, né? Ou de Direito penal militar. direito penal militar. Aí elas perguntaram assim, Quem dá voz de prisão pro brigadeiro? era isso, né? Aí que ia falando assim, não, se você pegar alguém em flagrante, você pode prender, mas isso qualquer cidadão pode. Aí ia falando, aí a colega dela perguntou, mas e o brigadeiro? Aí eu falei, o brigadeiro só Deus prende. Aí todo mundo... Aí começaram a Aí a rir. gente olhou pra cara. Aí quem foi esse que fez a piada? Aí era eu, né? Então aí ali Surgiu uma Aí amizade. ali começou as conversas. E assim, uma coisa que já que a gente é conselheiro, né? Os jovens pediram pra gente ser conselheiro. Se eu pudesse dar um conselho para quem é jovem, que está assistindo a gente, é que, cara, faça primeiro uma amizade com quem você né, se interessou por alguém. Faça primeiro uma amizade. A gente, às vezes, inverte os caminhos. A gente quer primeiro começar a namorar para depois criar uma amizade. E aí, depois que você começa a ter um relacionamento mais íntimo, isso é mais difícil. Então, a gente conversava muito, né? Então, lá era um regime de semi-internato. Você fica de segunda a sexta internado, sexta-feira você pode ir para casa e volta no domingo à noite. Então, tinha bastante tempo para conversar. Então, a gente conversava muito, muito mesmo, inclusive sobre relacionamento dela, que ela namorava, e eu não. Então, tem umas historinhas aí. Então, assim, o que você puder conversar e conhecer a pessoa antes, é melhor fazer amizade. E aí, naturalmente, se tiver um sentimento diferente, isso vai acontecer. O problema é que a gente fica muito, não, né? Conhece a pessoa do sexo oposto, já quer ter alguma coisa. E isso pode atrapalhar, muitas vezes, o processo natural né, do relacionamento do ser humano. E o que eu acho mais interessante também é que depois que a gente formou, eu sou do Rio de Janeiro, André é daqui de Brasília. Eu vim para Brasília. Eu tinha um relacionamento no Rio, mas não deu certo. Eu vim para cá solteira. E aí a gente começou a conversar e eu falei, vamos orar, o que Deus fala. Mas eu tava com aquele coração fechado de não querer me relacionar. Eu tava vindo para um lugar diferente. Eu queria fazer a minha faculdade, que era o meu sonho, comprar o meu carro, que era o meu sonho. E Você veio pra cá sozinha? vim sozinha, não tinha ninguém, não tinha parente, não tinha nada. André, eu tinha o André. Sem nenhuma segunda intenção, tá? Não sabia ainda, só não sabia. Mas e depois que a gente conversou, ele me ajudou muito aqui, ele que me levava para a igreja. Eu cheguei a um momento falar para ele assim, eu vou para o Rio porque meus pais estavam numa situação muito complicada de separação. Eu falei, eu não sei como vai ser minha vida, talvez eu tenha que voltar para o Rio de Janeiro ou trazer a minha mãe comigo, não sei como vai ser. E eu falei, eu vou para lá. Quando eu voltar, eu te dou a resposta, a gente vai namorar, se não. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, toda a situação que eu via minha mãe passando com meu pai, Deus colocou no meu coração, a sua decisão é racional. Ele não veio um anjo na minha frente e falou assim, é o André, porque às vezes a gente acha que vai vir um anjo, né, um ser e vai falar, é fulano de tal. A única frase que o Espírito Santo me disse é, a sua decisão é racional. Quando ele falou isso, eu lembrei dos 6 meses que nós passamos em regime de semi-internato e eu via a conduta dele. Então, eu acredito que a nossa escolha, ela tem que ser racional. Não é o emocional, porque às vezes a gente está apaixonado e acaba se perdendo em algumas coisas, em algumas características, algumas imperfeições e até desvios de caráter, de conduta que a gente não percebe por estar apaixonado. E o Espírito Santo me direcionou e eu deixo aí o conselho para vocês, meninas. A sua escolha tem que ser racional. Ele amava o Senhor, ele acordava mais cedo para louvar a Deus lá, porque tinha a UNAEV, né? A União dos Alunos Evangélicos. E eu via, porque lá os meninos, às vezes os meninos que eram casados, né, fora da escola, arrumavam outros namorados lá dentro. Então, você, na verdade, era um regime que você via quem era quem. Não tinha como esconder, né? As máscaras caíam ali. E eu via a conduta do André e admirava ele. E aí, quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu falei, é o André. É o André. E quando eu voltei, eu falei, foi só então... por causa da minha beleza.
Uma das coisas que o racional, né, que a gente fala do amar ao Senhor, e eu via essa conduta dele, de ser fiel, né, de não ser mulherengo, namorador, era ser estudioso. E era uma das coisas que eu mais admirava ele. Porque de manhã ele acordava e ia buscar o Senhor. Acabava a instrução, ele pegava as coisinhas dele e ia estudar na DE, né? Que era a divisão de ensino. de ensino. Não sei se ainda é esse nome lá. Então, eu falo para as meninas, eu colho fruto disso até hoje, né? Porque há 2 anos ele passou em mais um concurso, né? Assim, só pra... O engraçado é que ela não queria ser militar. E eu queria ser militar, queria continuar naquela carreira. Então, assim, e aí a gente se encontra dessa forma e eu não sou mais militar e ela continua militar. Inverteram. Então você vê que Deus, ele tem a forma dele de fazer. Então, de nos levar na mesma época, da gente se conhecer, do Espírito Santo para falar isso para ela, que ela tinha que escolher racionalmente, mas segundo certos princípios. Aí os princípios a gente não abre mão, aí os princípios são cristãos, né? Se essa pessoa respeita a família, se essa pessoa ela ama a Deus, se essa pessoa tem responsabilidade, se ela é honesta. Então, assim, tem princípios que a gente não muda. Não pode negociar. Não negocia. Os princípios espirituais a gente não negocia, né? A nossa decisão, ela é racional nesse ponto, né? Então, e também queremos saber como que você, nesse dia, né, que sua escolha foi racional, você decidiu que realmente queria casar com ele, tipo, tomou essa decisão. Como foi tomar essa decisão? Aí eu voltei, dia 8 de fevereiro de 2009. Ele foi me buscar no aeroporto. Aí ele perguntou, e aí, você orou? O que você decidiu? Eu falei, realmente não vai dar. Eu vi que enganei ele. Nossa. Trolei. Gente, tadinho. Aí ele fez uma cara tipo, nossa, eu tava crente que ia dar Foi certo. embora então, fica aí. Volta pro Rio. Aí eu falei, não, tô brincando. Tudo que eu vivi, o Espírito Santo me conduziu. E é isso. E quando eu falei pra ele assim, eu quero namorar com você, desde o primeiro dia eu sabia que eu queria casar com ele. E uma amiga minha falou assim, quando você encontrar a pessoa que é pra sua vida, você vai saber que é pra casar desde o início. Então, e outra coisa, eu morando em Brasília sozinha, né, numa situação muito vulnerável. E carente, assim, né? Porque a gente não tinha essa facilidade de ir ao Rio como a gente tem hoje, pegar um carro e ir pro Rio, né? Enfim, eu tava muito carente. Então, falei, vamos marcar logo o nosso casamento. Tanto que a gente casou 11 meses depois, né? A gente noivou E namoro e noivado e casamento foram 11 meses. Até a gente organizar tudo, casamos. Nossa. Eu respondi a sua pergunta? Sim. Gente, então, pulando um pouquinho, né? Então, vocês casaram, né? Constituíram aqui uma família e tiveram 2 princesas, né? Que é a Maite e a Olivia. Umas gracinhas, gente. E eu sei que vocês passaram por um momento difícil, né? Com a Olivia. Foi. Se vocês quiserem contar como é que foi a primeira experiência de ter, né? De fato, de começar uma família, né? Com a Maite, né? A gravidez também, poder ficar à vontade. Mas a gente queria também saber como é que foi esse período aí, né? Com a Olivia também, que a gente sabe que ela também é um testemunho, né? Pode, você conta melhor do que eu. Não, eu queria lembrar que a gente faz planos, né? Mas, assim, a resposta certa vem do Senhor. Por que eu falei se a gente faz planos? Porque o André queria entrar na turma de 2007, mas o plano era entrar na de 2008. E eu queria continuar, me formar tenente, ir até tenente-coronel. Né? E quando a gente aceita Jesus, é isso, né? E eu queria falar uma coisa também, voltando só um pouquinho para te responder. Quando eu casei, né, eu tinha aquela vida de ir à igreja, mas eu não era igreja. Né? Depois que a gente casou, a gente foi morar no Cruzeiro. Aí do outro lado da rua era o Sudoeste, uma congregação da Baleia lá no Sudoeste. Foi a igreja que a gente começou ali a congregar, né? Agosto de 2010. Não, a gente casou numa outra igreja, ficou ali um tempo e acabamos indo para essa congregação. E lá a gente foi para lá em 2010. 2012 eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí eu realmente entendi que eu tinha me convertido ali, que eu tinha nascido de novo ali.
É um momento que a gente se entrega muito e fala assim, os meus planos são seus, né? Aqueles meus planos, sabe, de fazer faculdade, comprar carro, né? Não era mais isso, eu estava pensando em viver aquilo que Deus tinha para minha vida. Eu engravidei da Maitê. Vou contar uma coisa antes também. Gente, é tanta coisa. Sim, pode E contar. a gente vai lembrando e vai contando. Eu acho importante falar, por quê? Porque parece que a gente se conheceu E tudo tudo ficou, virou né? uma Casamos, assim. agora somos... Né? Não, Mas até sofreu tanto. antes das meninas, teve muita... Sim. Porque Muita coisa. o início do casamento, que aí, em alguns dos cursos de família, né? Acho que no Mulher Única tem, não sei se no Homem ao Máximo, no Casados para Sempre, no Aliança tem também. Que é a crise da fusão, né? Que você pega duas pessoas diferentes, de famílias diferentes. Então você pega o brasiliense. Vocês sabem como é que é brasiliense. Brasiliense é fechado. Brasiliense não é que não vou dizer que o brasiliense é mais frio. É porque é uma cidade que todo mundo vem para cá por causa de concurso para trabalhar, então tá Focado, todo mundo assim, focado na sua e às vezes não dá muito tempo de e aí carioca mais expansivo, aquele negócio do quintal cheio de gente, você tá ali, daqui a pouco tá passando alguém. Eu achava muito engraçado, que eu tava na casa dela lá no Rio, de repente passa alguém no meio. Quem é essa pessoa? No meio do quintal, passava assim e ia passar pro outro lado da rua. Aí, quem que é essa pessoa aí que tá passando? Ah, não, esse é o menino, filho da fulana de tal, que mora lá não sei aonde, que não sei o quê. Chega alguém. Já chega alguém. Brasília não é assim, você marca pra chegar na casa da pessoa, naquele horário, você faz toda uma cerimônia. Então você pega essas duas culturas diferentes, você junta debaixo do mesmo teto. E como a Bíblia diz, né, se não tiver o cordão de 3 dobras, se não tiver um terceiro elemento nessa relação, a probabilidade de dar errado é muito grande. Quem que é o terceiro elemento? É Deus. Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, né, a figura da Trindade. Se não tiver, é muito difícil. Então, só que a gente chega e não tem essa visão logo de início. Né? Então, ali o primeiro ano Foi difícil. foi um negócio bem complicado. Porque eu não era convertida ainda. A gente casou em janeiro de 2010, em agosto de 2010 a gente fez uma viagem e a primeira coisa que eu falei pra ele, quando voltar pra Brasília, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir o divórcio, porque eu não quero mais. A gente brigou e tal. E aí ele falou, eu casei, como é que você falou? Eu casei... Até que a morte nos separe. Não, eu casei, nós casamos. A nossa confissão de fé, a nossa religião não permite. Então não vai ter como fazer. Mas E eu não entrei pra de perder. orgulho, né? Que Vai assim, ser, eu não vou Eu não entrei deixar. nessa guerra pra perder. Eu não vou, então você não vai pra lugar nenhum. Só que assim, não é, né? Você não vai pra lugar nenhum, mas você é bruto, né? Você não sabe, né? A gente pode falar um pouquinho sobre comunicação entre o casal, mas você não entende a sua esposa. Você não vai sair daqui, mas eu também não melhoro nada. Então isso foi um processo pra gente, né? Mas o que eu queria dizer é que nessa viagem, um pastor virou para mim e falou assim, você não vai engravidar enquanto você não for batizado com o Espírito Santo. Ele liberou essa palavra na minha vida. E verdadeiramente foi assim. Em abril de 2012, eu fui batizada com o Espírito Santo. E outubro de 2012, eu engravidei da Maitê. Tudo da Maitê estava sempre a parto normal. Tava tudo perfeito, sabe? Mas quando chegou no final... A Maitê estava com um peso muito grande, era minha primeira filha. O médico falou assim, a gente indica cesárea. Quando o médico indica, a gente que é da área da saúde, acata, né? Porque vou ficar forçando uma situação que o médico está indicando. Era um médico que eu confiava. Ele falou assim, eu indico, mas vai pegar a opinião de outros médicos e todos os outros médicos falaram cesárea. E eu emburrei de uma tal forma que as fotos do parto, né? Eu tô toda emburrada, tipo assim... Eu criei uma expectativa de ser parto normal, mas foi cesárea. E o Espírito Santo em tudo, gente. O Espírito Santo fala comigo, me corrige, me ensina. Obrigada, Espírito Santo. Continue me ensinando. Ele falou assim, mas você não colocou nas minhas mãos? Às vezes a gente fala assim, Senhor, toma nas tuas mãos. Mas eu quero desse jeito. Se eu coloco nas mãos do Senhor, eu tenho que descansar. E é muito difícil. Então... Com a Maitê, com o parto da Maitê, foi muito isso, assim, que Deus trabalhou na minha vida. E a gente liderava o Ministério de Louvor lá no Sudoeste.
E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero que a minha filha seja um empecilho para estar na tua obra, ou para dificultar a nossa ida à igreja. E a Maitê foi um bebê maravilhoso. A gente ia, ela dormia do lado da bateria e apagava, babava, Nossa. assim, ela, né, amor? A Sonho de gente criança. nunca teve Tava nenhum com problema. fome na bolsa das irmãs, já pegava Abria a biscoito, bolsa, comia, foi desse jeito. se virava. E todo mundo achava engraçado, e todo mundo dava comida pra Maitê e todo mundo cuidava da Maitê. Então, assim, a gente tava nessa fase muito, muito gostosa com a Maitê. Aí eu engravidei da Olivia. E foi a fase que a gente mudou pra catedral. A gente saiu da congregação e veio pra catedral. Quando eu vim para a catedral, a gente estava num ritmo tão acelerado lá no Sudoeste, porque congregação, né, somos poucos e a gente faz tudo, e Deus me colocou no banco. E eu não estava entendendo, eu estava incomodada com aquilo de banco. Eu falei, Senhor, mas eu quero trabalhar, né? E às vezes a gente não entende. Aí foi quando eu tive o parto da Olivia. E foi parto normal, aí eu consegui me realizar como mãe no parto normal. E com 3 dias... Mas sempre tem um mais, né? Foi tudo normal. Foi Mas tudo normal. O que eu falo foi tudo normal é que a gestação foi normal, Sim, não sim. teve nada não teve que... nenhuma intercorrência, nada que dissesse o que ia acontecer depois. Nada. O parto foi normal, mas a dor é anormal. Mas, glória a Deus, consegui. E como foi parto normal, foram 48 horas de internação e eu recebi alta e fui para casa. No dia seguinte, em casa, né, ou seja, com 72 horas de parto, a Olivia começou a fazer convulsão. Mas era uma convulsão, assim, né, que a mão contraía e ficava contraída e ritmada. E eu olhava aquilo e a pulga atrás da orelha, porque como eu sou da área da Eu não saúde, iria nem perceber. algumas pessoas... Eu gravei Visão para da mandar... mulher, né, gente? E da área dela, né? Da área que Verdade, Deus colocou verdade. ela para trabalhar. E aí eu via que... E era o lado esquerdo, né? Eu fiz com a mão direita, mas dela era lado esquerdo. Aí eu mandei para um amigo meu que era médico, o pai dele era de neo, né? Muitos anos. Aí ele falou, meu pai tá mandando você ir correndo pro hospital. Aí a gente foi. Voltamos para a maternidade não aceitava mais, porque já tinha dado alta, a gente rodou o hospital. Aí eu falei, cara, me fala um hospital para eu ir. Ele falou, vai para Santa Luz, que eu sei que lá tem UTI neo, tem pediatra de plantão. A gente chegou lá, no mesmo dia, internaram ela para descobrir o que estava acontecendo. Porque quando está em convulsão, na verdade, diminui a oxigenação cerebral, né? A gente não está sabendo onde está a lesão, o que está ocorrendo naquela convulsão. Então, interna para saber o que está acontecendo. E aí foi aquele momento, né, que a gente deu uma desesperada. Porque assim, quando você chega e deixa, né, você deixa a criança lá, eles fazem todo o exame e tal. E aí, de repente, fala assim, ó, você não vai levar ela para casa. Volta para casa. Na verdade, a visão é muito pior, porque, vou falar da minha visão, eu saí para resolver os problemas de papelada, quando eu volto, tá a Carol sozinha, sem a criança, sem a Olivia e chorando. Meu Deus. Aí, o que passa na sua cabeça? Em um momento você não pode fazer nada, né? Não, eu falei, cara, o que aconteceu? Eu não sabia. Levaram, aí, e ela chorando, não conseguia falar, e não sei o quê. Ela estava na E a sala gente da ao área da lado. saúde fala assim, a sala vermelha, a gente já fica preocupado. Levaram ela para a sala vermelha. Meu Deus. Né? E aí, na verdade, ela estava nessa sala vermelha, que era ao lado, porque ela estava convulsionando novamente e tal. E aí já levaram, já internaram ela no UTI neonatal. E aí disseram, agora vocês podem ir para casa. Como que Sem vai a para filha, casa? você. E aí, como é que você vai? O coração. Sendo que eu fiquei 40 semanas com ela na minha barriga. Exatamente. Agora vai pra casa. E aí fala, não, eu fico aí, eu durmo aqui bota um colchão aí que eu fico aqui fora, não pode, o teu neonatal não pode ficar e tal, não sei o quê. E aí você vai embora, né? E fica aquela, aí começou toda aquela corrente de oração da igreja, que eu não sei se você estava aqui, mas a Débora estava, então foi todo A gente mandou para um grupo. para um grupo. Aí daqui a pouco, até fora do Brasil, o povo tava mandando Aí mensagem. eu tô conversando com um colega de uma outra igreja, ele falou, sua filha é Olivia? Falei, o nome dela apareceu aqui para orar, mas apareceu por onde? Em Não outra sei, igreja, alguém outra falou, denominação. e aí foi, e rodou, na verdade, fora do Brasil o nome dela, inclusive, né, por causa dos amigos de fora e tudo isso. E assim, pra gente não se alongar demais nessa história, o que acontece? A gente até hoje não sabe. Ela teve um AVC intraútero, isquêmico. Isquêmico.
Aí é melhor você explicar o que é o isquêmico, né? É quando não oxigena por causa de um coágulo, é isso? Aquela região. E o que causou a isquemia foi um coágulo. Isso. Aí, e até hoje a gente não tem um diagnóstico fechado por quê. Né? Então, a gente entende que Aí o Espírito Santo, de novo, falou pra mim assim, ué, mas você não tinha orado pra aprender a depender de mim? Aí eu orei. Eu não lembrava disso. Algumas situações são respostas de oração. boas e ruins, né? As boas e ruins são resposta de alguma coisa. Deus está sempre te querendo falar alguma coisa e para cada um é de um só quer jeito. receber as respostas boas, né? As ruins a gente... E para cada um é de um jeito. Para ela foi isso. Para mim, eu sou um cara muito controlador. O pessoal aqui do MCA sabe, né? Como eu sou. Financeiramente falando Em tudo, também, tudo. né? No trabalho, financeiro, igreja. Eu gosto de ter o controle. Eu gosto de estar sabendo o que está acontecendo. Eu gosto de resolver. Minha vida sempre foi resolver problemas. E nessa situação, eu não conseguia. Né? Porque não sabia qual era o diagnóstico. Ixi, tem muita história para contar Tem dessa. muita história, gente. E eu já tinha um emprego bom, já tinha passado no outro concurso, tinha saído da FAB. O plano de saúde era ótimo. Então, assim, aonde a gente chegava, a gente conseguia ser atendido. Mas nesse caso dela, por ser pediátrica, eu não conseguia nada. Não consegui por exemplo, eu não consegui um hematopediatra pelo plano. Eu não consegui, ela tinha que tomar um remédio, que é o Clexane, que é para dar uma afinada no sangue para evitar novos trombos. Que ela tinha que tomar duas injeções por dia, Uma por dia. uma injeção por dia. E esse remédio vinha 2 injeções. Eu ia nas farmácias e não achava. Não tinha em Brasília o negócio. Como é que pode? Ou seja, eu tinha todas as condições de fazer. Mas o que Deus estava querendo falar para mim? Falar, você pode ter o que for, você pode ter o emprego que for, você pode ter o plano de saúde que for. Não é o seu plano de saúde. Mas quem controla sou eu. E aí... E aí... E Deus me ensinou isso. E assim, a hematopediatra, onde é que a gente arrumou? Aí minha mãe falou assim, ó, vai no posto de saúde, porque com certeza a rede pública vai ter um e tal, não sei o quê. Aí eu chego na rede pública, não tinha internet. Aí o médico pegou o celular dele, colocou no computador. Eu vou procurar aqui. Eu tenho uma amiga minha. Uma amiga minha que é lá do Hemocentro, mas lá não atende, lá não faz consulta, lá é só para estudo. Você vai lá, explica o caso para ela, eu já vou adiantar aqui. E se ela quiser te atender, ela vai te atender. Aí chegou lá, expliquei o caso para ela. E quem era? Doutora Melina. Doutora Melina, médica aqui da igreja. E ela não era da igreja ainda. Não era daqui ainda, né? E aí, então você vê como Deus ele vai trabalhando. E aí, quando eu expliquei, ela levou ela para o hospital da criança e começou a atendê-la. Outro fator também, ela precisava de neurologista, pediatra. O plano não tinha. Aí eu liguei no plano, lá no meu trabalho, né, que é um plano da instituição. Aí quando eu ligo lá, eu falo, olha só, tá acontecendo isso e isso. E aí a médica, quando deu a alta para ela, falou assim, você tem que resolver logo, porque ela pode ter um AVC de novo. Então você imagina, eu ficava correndo atrás disso tudo. E ainda com dor no rim, né? Que tava com pedra no rim nessa época. E aí... Aí eu ligo pra chefe lá do plano de saúde e ela fala assim pra mim, olha, qual que é a especialidade que você tá precisando? Eu tô precisando de um neuropediatra. Eu falo, mas o colega nosso aqui, médico aqui... Atende aqui no prédio. Atende aqui no prédio com a gente e ele vai te atender. Aí você vem, marca pra ela pela pediatria normal aqui do órgão e aí ele te encaminha pro seu... pro consultório dele, porque ele provavelmente vai te cobrar um valor e tal, não sei o quê, porque neuro, né? Aí eu fui lá, aí a primeira coisa que ele falou, né, o doutor Zé Ricardo, ele falou, Deus não vai deixar acontecer nada. Aí eu sei já. E aí ele falou, eu vou te atender sempre por aqui, você marca aqui pelo órgão, você não vai precisar ir em consultório, nada. Ou seja, a gente não teve custo de médico particular, nem do neuro, nem da hemato. E aí, onde é que eu fui achar o remédio Clexane? Na rede pública. Não achava em lugar nenhum. Aí eu fui, aí falaram, ó, na rede pública tem tanto que o pessoal tá até devolvendo. Aí lá vou eu ali pro hospital de base, lá, fui pra fila lá e assim, comigo o que Deus estava falando? Era isso. Ó, o controle é meu. Se eu quiser te dar, eu te dou. Não, tem mais uma, eu vou contar essa. Não, a gente não vai falar mais desses, porque é muita coisa. O plano de saúde era com coparticipação. E uma internação na UTI era muito cara. Ela ficou 6 dias com os exames, que eles não aceitavam... porque foram 6 dias de UTI e 2 dias de enfermaria.
E eles não aceitavam ninguém ir de fora, então os exames eram cobrados, tipo, particular. A gente teve um gasto que a gente não tava... Você fazer uma ressonância, você não pode tirar a criança de lá e fazer a ressonância. Tem que fazer você tem que lá. pegar o Fazer, equipamento, entendi, o profissional, trazer pra dentro, aí fica muito mais caro. Aí o André falou assim, olha, pelos gastos a gente vai ter que vender o carro, a gente não tem condições de pagar, porque a gente já tinha, né, uma filha, já tinha gastos e... Acho que era 20% o valor 20%. que eu pagaria, né? Dava uns 40 mil. Aí o André falou assim, olha, a gente vai ter que vender o carro, a gente vai ter que vender alguma coisa. E a gente foi num culto lá na Ceilândia, aleatório, assim, né? E eu lá na fila da oração. Aí eu falei, vem, amor, vem receber a oração. E eu fujo, né? Ele foge e eu vou atrás de oração. Eu fico ali na minha e... Aí a irmã virou pra ele e falou assim, bateu o vento, não foi? Tá achando que vai ter que vender coisa? Não vai precisar não, porque Deus tá no controle, falou alguma coisa assim. E na verdade a gente trocou de carro. A gente trocou por um mais caro. Nossa, me arrepiei aqui, ó. Eita. Quando a gente para fazer conta, não tem lógica. Sabe? Não é no nosso esforço, não é no nosso conhecimento, não são os amigos, porque a gente às vezes se prende a homens. Não, porque eu conheço fulano de tal. Gente, se não for o Senhor nas nossas vidas, a gente não consegue. Só que esse testemunho é muito grande, tem muita coisa. Pode ir para outra. Uma parte 2 aí. Que maravilha. Se quiser perguntar outra coisa. Então, falando sobre filhas, né? A gente quer saber como é que é a criação que vocês dão pra ela. Hoje em dia está bem difícil. Né? Nesse mundo, na escola, né? Tem que se preparar. Primeira coisa que a gente fez, quando soube que ela estava grávida da Maitê, a gente já procurou conversar. Como é que vai ser? Né? Qual vai ser a atitude que a gente vai tomar com essa situação? Aí a gente olhava as pessoas em volta que tinham filhos, falava, nessa situação, o que a gente faria? E aí a gente conversava. Legal. Só entre nós, né? Assim, não Ia falava. pro restaurante, analisar a família. Ixi. E assim, a Olha gente que a não menina tava... ali, ó. Tá O menino virado de pulando. cabeça pra baixo, derrubando tudo. Ai, Nosso se filho vai fosse ser eu, assim. Eu dava um chute. Não, você não pode. Se fosse- Não, o que acontece é que a gente não tava falando mal Sim. da pessoa. Sim. Só que a gente tava querendo saber se a gente tava na mesma linha de pensamento. Às vezes até coisas boas que a gente via das pessoas fazendo. Ah, né? vamos repetir isso, vamos fazer isso também. E Ou aí? isso a gente não vai fazer, não. E aí a gente buscou, né, experiência. Tem até qual era o nome do livro que a gente leu? Que ensinou a fazer o charutinho lá, não sabemos. Também não vamos fazer depois. propaganda de graça pra ninguém. Peguem vocês os Tem livros. 12 anos, né? E aí muita conversa também, a gente também procurou conselho. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Você se antecipar. Né? Buscar entender no que você está se metendo ali. Segundo, procurar orientação e procurar biblicamente também o que tem que ser feito. E nunca um desautorizar o outro, por exemplo, a gente sempre conversou, às vezes às vezes eu fazia uma coisa errada, de falar mais alto, de ser mais ríspido, né? Porque eu sei se vocês sabem, eu criei 2 irmãos mais novos. Criei assim, né? Minha mãe solteira, então eu ajudei, então troquei fralda. E não é fralda dessas de hoje em dia, não. Era fralda de pano, com aquele alfinetezinho que tinha que lavar depois. E eram homens. Então, o tratamento que eu dava com meus irmãos era tipo de irmão mais velho que, né? E com menina é completamente diferente. Que brigava, dava esporro, né? Do Não. irmão. E eu tratava, às vezes, a militar, Maitê... militar, eu era nossa. militar, gostava muito. Então, assim... E elas me chamavam no canto. Você já viu o jeito que você tá falando? Tá? Não na frente delas, sabe? Mas no canto. Você viu o jeito que você tá falando e tal? Então, isso foi algo que a gente conseguiu. Porque a Maite era tão boazinha, que o E André... eu muito rico. Meu Deus, é desproporcional. Me ajustando, né, Mê? Hoje, Entendendo que graça. hoje para sair de casa foram 3 abraços e uns 4 meu beijos para Deus. poder sair para vir para cá. Então, e isso é muito importante. Aí vocês falaram, por exemplo, da escola. E isso foi falado aqui no seminário de família pelo pastor Vinícius. Às vezes a gente quer dar uma profissão para os nossos filhos. A gente quer que eles sejam bem-sucedidos nesse mundo, né? E isso é muito... é legal. Só que a gente esquece de que eles estão vivendo nesse mundo aí que está cada vez mais perdido. Então, o alicerce espiritual tem que ter.
Então, hoje, a gente começou essa semana sobre isso, né? Sobre trocar as meninas de escola, por exemplo. Mas a gente não vai trocar, porque a escola é cristã. E dentro da escola, eles falam a mesma língua que a gente fala em casa. Isso não vai atrapalhar esse desenvolvimento delas. Principalmente que os estudos falam que do 0 a 6 anos você está ali formando ali aquele caráter, né? E o que faz do 0 a 6 depois você não muda nunca mais. Então a gente... Não, é mais difícil. É mais difícil, né? Desculpa, a gente vai falar... Podia falar sobre comunicação assertiva, né? Os modalizadores, quer falar nunca mais. Não, eu não quis dizer nunca mais, eu quis dizer que é muito difícil de mudar. Mais uma coisa que eu queria, assim, complementar o que o André falou é oração, né? Muito o Espírito Santo te conduzia a falar com seus filhos, porque do jeito que eu falo com a Maitê, não é o mesmo jeito que eu falo com a Olivia, porque são crianças São pessoas totalmente diferentes. Meu Deus, elas são opostas, assim. E a oração de imposição de mãos, porque às vezes, enquanto pais e mães, a gente não tem noção da autoridade espiritual que nós temos sobre os nossos filhos. Então eu boto a mão na cabeça, você vai ser uma mulher de Deus. A Olivia, do nada, acordou um dia e falou assim: mãe, eu vou ser pregadora da palavra de Deus. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Perguntaram para ela na escola, qual é a sua profissão? Missionária. Glória a Deus. Ela sai de casa, bota uma roupa e fala assim: mãe, eu tô igual a pastora Kátia? Eu falei: tá, igual a pastora Kátia. É o exemplo, né, que ela vê. E assim, nós não somos missionários de profissão, né? Porque vocês, né? Não, a Carol é excelente profissional militar e eu servidor público também. Então elas têm outras referências, mas a parte espiritual tá arraigada, né? Tá ali, a gente tem tentado trabalhar isso. Então até por isso que a Olivia... A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Você deve estar no caminho. Não adianta você apontar, né? Tem uma máxima militar que diz: a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Então não é o que você fala, é o que você faz. Então, nesses anos aí, a gente trabalhando em departamento de família, Ministério de Louvor, as crianças estavam sempre juntas. E a gente participou uma vez com o pastor Jaime num culto de rua, né, de evangelismo. E aí algumas pessoas foram até a outra rua, assim. Aí a Olivia olhou para mim e falou assim: você não vai, não? Você é pastora. Mas eu não sou pastora. Mas ela me enxerga como uma pastora. Eu falei: eu vou sim, mãe. Ela tá falando que eu tenho que ir, eu vou lá. Então eu vou lá. Né, evangelizar, abraçar aquelas pessoas que estavam ali. Então, às vezes a gente não percebe o tipo de referência que a gente tem dado para os nossos filhos. É uma coisa que, por exemplo, que eu vejo, pessoal, não vou levar meu filho num trabalho de missões. Por que não? Então as meninas já andaram na rodoviária, já entregaram, né, andaram ali comida. no CONIC, já andaram no setor comercial. Porque como que elas vão entender o que é missões se elas não estiverem lá com a gente fazendo isso, né? Como que elas vão orar se não vê os pais orando? Lendo a Bíblia. Lê a Bíblia. Não é você mandar a criança fazer, você fazer. Então, eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, o exemplo é a melhor. Tem muita coisa, né? Tem que dá pra muita fazer. coisa. Respondendo, assim, eu acho que o mais importante, né? Vamos dizer, na nossa concepção, que você tem que fazer para a criação de filhos, né? Porque não vai adiantar. A gente tem colegas, amigos, assim, que, não, eu não deixo fazer nada. Não sai de casa, não vai para lá, não vai para cá, mas em algum momento vai estar no mundo. E aí é a hora que elas vão ser testadas mesmo para saber se elas são cristãs de verdade, se elas amam a Deus de verdade. Então, uma coisa que acontece lá em casa, Maitê, Olivia fazem alguma coisa assim que eu considero errado. Elas já sabem que elas não estão entristecendo só a mim e a Carol. Elas estão entristecendo a Deus. Isso é muito mais Deve profundo pesar mais. do que, assim, porque eu não vou estar, mas Deus está vendo tudo. Em qualquer momento que ela tiver, ela vai estar sendo acompanhada por Deus. Então, eu acho isso importante mencionar. Maravilhosa nessa educação, né? Gente. Eu acho que a gente não acerta tudo, Mas tá, gente? Por favor. Mas... Não, mas eu digo assim, o jeito que vocês realmente enxergam essa questão de realmente elas estarem em tudo, né? Eu acho que isso é o fundamental mesmo, né? Eu digo assim que eu também fui criada desse jeito e o que meu pai, falava quando a gente, fez os 18 anos, né? Era assim, eu criei vocês na palavra de Deus, eu tenho certeza que estão preparados, então, para poder fazer qualquer coisa, vocês não vão se desviar mais, né? Eu acho que até como filho eu me emocionei de ouvir aquilo,
porque assim, você tá entrando até mesmo na faculdade, com amigos, né, que realmente podem não ser tão boas assim, influências, mas você permanecer com Deus e saber que você tá ali é gratificante até pra gente, entendeu? No futuro, de saber que realmente a gente teve essa educação, primeiro baseada, né, no Senhor e depois nos nossos pais. Então, tenho certeza que elas vão ser mulheres de Deus. Amém. Em nome Vai de ser Jesus. realizadas. E outra coisa, a gente pode faltar um dia. Sim, sim. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. É. Daniel foi para Babilônia muito novo, mas ele já foi com as raízes, sabe? Fincadas no Senhor e na palavra do Senhor. Então, assim, eu me espelho muito na palavra do Senhor mesmo. Falei, Senhor, elas são tuas. E né? tem um outro exemplo que é Rofini e Finéias. Filho de sacerdote, Se trabalhando na acostumar, obra. né, E é uma coisa que acontece muito. Que a gente é da Assembleia de Deus e muitos de vocês, porque eu não posso falar isso que eu me converti com 18. Mas nasce no Evangelho. Sim. E o profano e o sagrado acabam ficando muito parecidos. Fica assim, não consegue, não é que fica parecido, confunde. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Elas estão com a gente o tempo inteiro. A gente trabalha na obra, mas a gente não deixa de estar no momento nosso de família junto com elas, para que a igreja não seja também um empecilho. Meu pai ficou a vida toda na igreja e também nunca teve momento comigo. Então, isso também é importante a gente falar. Né? O que transforma uma família não é o tempo que você passa dentro da igreja, mas sim o tempo que você passa com Deus. Algumas pessoas estão se perdendo nisso, né? Não, eu estou trabalhando para Deus. Então, eu não estou com isso querendo dizer que as pessoas não têm que trabalhar para o Senhor. O equilíbrio. A nossa vida é essa, né? Estar na igreja. Tinha dia que tinha semana que todos os dias a gente estava na igreja, às vezes 2 vezes no dia, ao dia. E eu colho frutos disso, né? E vou continuar colhendo, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que não adianta você vir à igreja, você tem que ser a igreja. Foi o que eu falei, né? Antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu ia à igreja. Só que quando eu entendi que o Espírito de Deus habita em mim, Tem que aonde ter um eu encontro, vou, né? Tem que ter isso. aquele verdadeiro encontro. E se você não teve ainda, busque esse encontro. Porque é isso que transforma. Aí você é a igreja, onde você vai, a presença de Deus tem que ir, né? A gente estava lanchando ontem e a gente teve a oportunidade de abraçar uma pessoa Almoçando, na hora do almoço. É porque eu comi uma tapioca na hora do almoço. Aí a gente teve a oportunidade de abraçar uma pessoa e a pessoa chorou, né, na nossa frente e eu falei, é isso. A gente tem que manifestar mesmo a presença do Senhor. Não é ficar dentro da igreja. Estamos dentro da igreja porque precisamos uns dos outros. Mas precisamos também romper esses limites e levar a palavra de Deus a outras pessoas que precisam. E, continuando mais ou menos no mesmo tópico, mas um pouquinho do ministério de vocês, né? Vocês são... O André hoje é líder de louvor, a Carol, né? Ela já foi Tá de licença. também. Tá de Eu me permitindo. Pedi licença, né? Mas até ela beber é água ministra agora. Tá no outro também. projeto Mas aí. ela é ministra também, né? Então, assim, vocês falaram que comentaram, né? Que já eram líderes de louvor também, né? Antes de vir aqui pra Catedral. Como é que foi? Vocês sentiram, de fato, esse ministério no coração de vocês? Foi algo que foi, né, nascendo? Conta aí Vocês querem... Todas as perguntas demoram. Gente, é muito engraçado porque a gente passou por tanta coisa, porque como a gente não veio de uma base cristã, Um berço, né? um Evangelho. berço, cara, a gente aprendeu meio que na marra, assim, muita coisa. E eu vi que Deus tinha pressa, sabe, em trabalhar na gente. Enfim. Quando eu conheci o André já cantava, já tocava, depois ele conta a história dele. Mas quando eu entrei no Ministério de Louvor, lá no Sudoeste, não tinha nada. Não tinha Ministério de Louvor. Quando o André chegou e descobriram que o André cantava e tocava, pronto. Fundaram o Ministério de Louvor lá no... Na verdade já tinha, mas não tinha gente, assim. Então vai ser você. Nossa, você é resposta de oração e tal. E aí eu cantava com o André. Mas depois que eu fui batizada no Espírito Santo, uma amiga minha falou assim, eu não te vejo lá atrás, só de back, eu vejo você na frente. Mas isso pra mim, na minha cabeça, era muito longe. Eu achava que eu estava no Ministério do Louvor, por quê? André cantava, eu ia junto, aproveitava e cantava, né? Mas quando a gente veio para MCA e eu passei toda essa situação com a Olivia e Deus foi trabalhando na minha vida, eu entendi que eu tinha um chamado ali também. Porque às vezes o Ministério de Louvor, as pessoas acham que é só cantar, e não é só cantar. Salva vidas. A gente tem que
O Eli Soares, né, a gente teve o prazer de almoçar com ele. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Deus sente o cheiro da adoração. Não são as notas perfeitas, não é uma música bem tocada, não é a técnica. É aquilo que você tem entregado ao Senhor. Antes de subir ao altar. Então, eu carrego isso. É a sua vida com Deus. É o que ele vai receber. Então, eu comecei a entender isso e a passar isso para os meninos do Ministério de Louvor. Então, a gente começou a fazer consagração, era EBD de louvor, né? O que mais? Na época da pandemia, a gente fez Nós tá falando live já daqui, né? do Aqui. MCA. Aham. Porque, assim, eu... Vai, agora conta a sua história, desculpa. Porque eu, assim, eu me converti, como eu falei pra vocês, com 18 anos. Numa outra igreja, né? Totalmente diferente da Assembleia de Deus. E muito mais voltada para louvor. Só que com, acho que 4, 5 meses já me colocaram no Ministério de Louvor. Porque eu já vinha de música antes. Aí deixa essa parte para trás. De antes. E, assim, foi muito perigoso. Porque eu vindo do mundo, pouco tempo de convertido, aí você já coloca essa pessoa para estar ali cantando na frente da igreja e tal. Então isso já ficou de experiência para mim, né? E aí eu, depois de sair dessa igreja, a gente foi pro Sudoeste, né, para a congregação do Sudoeste, mas já no trabalho, no quartel, já liderava uma equipe de louvor, inclusive com a Raquel aqui, que é a Raquel Console, que está aqui com a gente agora também. E também está no louvor com a gente. Então eu comecei lá atrás. E aí eu comecei no trabalho. Essa parte de ministério de louvor, de liderança, né, propriamente dita. E sempre fugi, né? Sempre fugi da liderança. Assim, apesar da gente estar com o microfone na mão quase todo domingo, segunda, terça, eu sempre fugi. Mas caía de volta para mim. Mas porque Deus tinha um projeto, né? Tinha um projeto lá no Sudoeste da gente estruturar uma equipe de louvor lá. E como a Carol falou, eu fui aprendendo muito fazendo. Então cometi muitos erros. E inclusive com pessoas, assim, de magoar pessoas. Porque como ela falou, o Ministério de Louvor não é só você cantar. A gente costuma dizer que até aqui, principalmente aqui na igreja, é uma pequena igreja que a gente tem. É uma pequena congregação. Como a gente tem... Se contar os familiares do pessoal do louvor, chega a quase 100 pessoas. Então, e a gente entende que, até pelos erros que eu cometi lá atrás e por estar embasado na palavra de Deus, que a gente precisa pastorear essas pessoas também. Não é só fazer uma escala e estar ali colocando para cantar e tal. A gente precisa pastorear, a gente precisa estar caminhando junto. Então, lá atrás começou... Aí eu fui para essa igreja, me colocaram como ministro de louvor lá, só que, né, nesse contexto, né, de recém-convertido. Aí eu conheci Carol, a gente se casou, acabou saindo dessa igreja, foi para o Sudoeste. Lá no Sudoeste nós montamos a equipe de louvor lá. E graças a Deus tem vários frutos, inclusive que estão aqui na catedral, que vieram de lá para cá, depois que a gente veio também. E pessoas que estão em outros lugares, né, outras igrejas, né, pessoa que não cantava. Dirigindo igreja, hoje, inclusive. Né? E aí viemos para cá, para Baleia. E aí aquele negócio, né? Você é acostumado com congregação, igreja pequena. Você vem pro mundo que é a Baleia, você, cara, não é legal, não quero. Não quero. O que aconteceu? Né? Entramos no Ministério de Louvor e aí acabamos assumindo o Ministério de Louvor e estamos aí. 2 de junho de 2019. Eita, tem tempo. Tem, já eu até falei pro pastor. Não, acho que o pastor João não falei, não. Falei para alguém que é bom. Fez 5 anos agora. 4 anos tá bom. É igual o mandato de governante, de executivo. 4 anos tá bom, depois você troca. Sem reeleição. Só que não por deixaram. favor. Não deixaram eu entregar. E assim, né, para resumir, a gente tá usando essa experiência toda aí desse tempo, É verdade. né? Carol cresceu muito como ministra de louvor. Ela não queria ser ministra de louvor. Eu que... Você vai. Empurrava mesmo. Você vai. E hoje as pessoas me perguntam, por que você não tá botando a Carol para cantar? Né? Até tem uma irmã que falou, não, eu acho que prefiro ela do que você. Eu falei, eu também prefiro. Só que ela tá nesse projeto agora dela novo. Então é isso. Assim, a nossa experiência na ministração e no Ministério de Louvor é que você tem que primeiro ser crente. Depois você tem que ser obreiro. Dentro da igreja. Escalando. Depois você tenta ir pro Ministério de Louvor. E aí aquilo que eu falei da parte do namoro, a gente quer cortar a Pular etapa. etapas, A gente quer primeiro já estar com o microfone na mão ali cantando e depois a gente quer ser trabalhado. Não, então aqui com a gente, com o MCA, com o Ministério da Catedral da Adoração, a gente prefere trabalhar você primeiro
depois eu te dou o microfone. E se possível, e dependendo, eu nem vou te dar o microfone. E tem que ter muito cuidado com o ministério de louvor, porque é uma posição de muito destaque, né? Então, a gente orava muito pedindo para Deus trazer as pessoas que ele realmente queria que estivesse ali, né? Ajudando a gente. Porque muitas queriam vir apenas pela posição, apenas pela oportunidade. Mas não queria ali no dia a dia, né? Trabalhar. Labutar, pegar os cultos menores, né? Os que não eram... Trabalhar em outro departamento, não só no louvor. A pessoa quer estar Querem só no tá lá, louvor, né? né? Sim. Vai pro diaconato, que não aparece. Vai Agora, servindo. sim, agora queremos que vocês dessem um conselho, né, para a nossa juventude, tipo de família, de vida cristã, nossa caminhada, para sempre crescer mais. A palavra final. Sim, uma palavra final, assim, uma palavra bonita. Queremos que vocês dessem para nossa juventude, né, porque todo mundo respira em vocês. Meu Deus, Nossa, que responsabilidade. responsabilidade. Ali, ó, Seu conselho, gente. é um conselho. Vai você primeiro. Eu penso o seguinte, até depois que eu passei nesses concursos e tal, o pessoal veio muito jovem perguntar, Sim. né? Que concurso que eu escolho, o que que eu faço? Então, assim, a primeira coisa, você tem que saber quem que você é em Deus. Primeira coisa. Acho que a primeira coisa é se converter, né? Se converter Amém. ao Evangelho. Segundo, qual que é o propósito que Deus quer para minha vida? Dentro desse propósito, eu vou trabalhar nessa missão que Deus me deu. Né? A gente não está na igreja ou está nesse mundo só para passar aqui. A gente tem uma mensagem para passar. E como Paulo fala que nós somos a carta que esse mundo vai ler, o que está escrito nessa carta? Né? O que você tem passado para a sociedade? Então, assim, antes de querer ser um ótimo profissional, antes de querer ser namorar, antes de querer casar, seja o melhor cristão que você puder ser. Amém. Acho que Eu ia falar isso, mas... Ele falou. Mas, complementando o que o André disse, eu acredito muito que o que eu tenho visto muito é que as pessoas estão usando o nome do Senhor, usando o Evangelho, ao invés de serem usados pelo Senhor, ao invés de ser instrumento nas mãos do Senhor. Quer um exemplo? Senhor, eu quero fazer direito, abençoa e abre as portas. Será que Deus te chamou para fazer direito? Qual é o projeto que Deus tem na sua vida? As pessoas estão montando projetos e pedindo para Deus abençoar. Sendo que, será que é isso que Deus tem para você? Então, a palavra que eu deixo, se você puder guardar de tudo que a gente falou aqui, seja dependente do Senhor. Os seus sonhos sejam dependentes do Senhor. O que você vai sonhar, pede para Ele colocar no teu coração. O que você vai ser profissionalmente, pede para Ele colocar no teu coração. Porque Ele vai te direcionar e se você obedecer, Ele abrirá as portas. Amém. Porque não adianta fazer aquilo que eu quero. Se um dia eu me rendi ao Senhor e disse, Senhor, Tu és o dono da minha vida. Tu és Senhor. A palavra Senhor, ela se remete a dono, né? E eu sou escravo do Senhor. Eu não tenho mais escolha. Eu não tenho mais opção. A minha opção é servir ao Senhor. Onde quer que Ele queira, onde quer que Ele me mandar. Né? Às vezes vai ser difícil. Mas com o Senhor vale a pena. Amém. Glória a Deus. Ouviu, né, jovem? Gente, eles são nossos conselheiros aqui da Deixa eu só Juventude. deixar aqui Deixa, claro. palavra para vocês aqui da liderança, que vocês continuem investindo nisso aqui. Sim. Né? Hoje em dia, as redes sociais são um grande instrumento, né? Para a gente evangelizar. Né? Então, eu acho que tem coisa que é boa para a gente fazer e eu acho que essa iniciativa aqui é muito boa. Amém. E tomara que vocês façam muito mais podcasts, né? E que isso possa ser propagado aí para Brasília, Brasil, nações. Amém. Tá bom? Porque a gente hoje tem um alcance muito bom com as redes sociais, a gente quer aprender a usar, então que Deus possa abençoar vocês nesse trabalho. E nós estamos disponíveis, viu? Se você quiser algum tipo de conselho e a gente conseguir, tá? Se a gente souber, eu falo. Se a gente souber, qualquer coisa a gente ora pela sua vida. Exatamente Oração isso vai que eu ia ter. falar, gente. São os conselheiros aqui. Então, essa conversa acabou aqui, mas assim, vocês podem continuar a conversa. tiver alguma dúvida aqui, né? Pega meu Uma telefone parte com o 2, Caio. exatamente. Entendeu? A gente pode continuar.
Carol, André, queremos agradecer demais a participação Nós de que vocês. agradecemos. A gente sabe que o tempo que curto, né? Mas a gente enxerga Deus na vida de vocês e poder escutar um pouco disso e, de fato, né? Como você falou, passar para os nossos jovens, nem que seja um pouquinho da experiência de vocês, é maravilhoso. Pra gente também foi muito edificante, né? Então, muito obrigada, de verdade. E a vocês que assistiram também, muito obrigada. Curte, comenta e nos siga. Compartilhe. Compartilhem. Tchau. Tchau, gente. Tchau.